chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Amém, glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de vida para nós, para compartilharmos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos do banquete que o Senhor tem para nós, amém? É com alegria, irmãos, que estou aqui. Falo que é com alegria porque desde que eu entendi que estar aqui à frente é muito mais do que uma grande responsabilidade, é muito mais do que algo muito sério. Estar aqui na frente é você ter a oportunidade de falar da parte do Senhor, de falar uma palavra do Senhor. Eu creio que de fato é uma oportunidade, como o irmão já falou, para nós é uma grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos iniciar no capítulo 4 e dar prosseguimento no capítulo 5. Amém? A partir do versículo 16. Quantos irmãos encontram aí? Dá alguns avisos, né, pastor? Na próxima quarta, nosso estudo do Apocalipse. Aula 16 já, né, pastora? Capítulo... terminar o 11 e fazer o capítulo 12, né? E também para as irmãs, no sábado à tarde, às 17 horas, é o Momento Mulher, aqui na igreja. Amém? Amém, amados. Capítulo 4, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o exterior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se atente para esse versículo, irmãos. Capítulo 5, a partir do versículo 5. Continuando. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Até aqui. Amém? Feche seus olhos nessa hora onde você está aí, de maneira como você está, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nesta hora nós oramos ao Senhor, ó Deus, te pedimos, ó Deus, revelação, ó Deus, desta palavra, Pai. Deus, que essa palavra venha a ser alimento, ó Deus, para o Espírito, ó Deus, que possamos crescer, ó Deus, que possamos, ó Pai, nos fortalecer no Senhor, que possamos, de fato, ó Deus, nos alimentar desse banquete que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Senhor,
que eu seja boca de Deus, ó Pai, para a vida dos meus irmãos aqui hoje, ó Deus, trazendo, ó Deus, o teu alimento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Chamar a sua atenção para esse versículo 18 do capítulo 4 aqui, que diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque os que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, a nossa vida como cristãos, né, como crentes, né, quando o pastor gosta de falar, é uma vida de fé. E é exatamente a respeito disso que eu quero falar hoje, a respeito de fé. A nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, ela é uma vida de fé, porque de fato, como o versículo 7 do capítulo 5 está dizendo aqui, porque andamos por fé e não por vista. Eu sei que, acho que todos nós, irmãos, já ouvimos esse versículo, essa frase, que é um versículo, muitas vezes apenas como um jargão crentez, né, como um evangeliquez, às vezes como uma frase de efeito, mas a verdade é que esse versículo ele é muito poderoso. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo, ao contrário de que eu já ouvi algumas vezes, ele não está exortando, está afirmando que a vida daquele povo ali, dessa carta aqui aos Coríntios, o povo de Corinto, eles viviam dessa forma, eles viviam pela fé, eles andavam pela fé, eles andavam por fé e não por vista. Amém? E esse é o tema da nossa palavra de hoje, amém, irmãos? Irmãos, o nosso chamado como cristãos é para viver de fato pela fé, é para viver uma vida de fé. Eu sei que às vezes não parece fácil, às vezes não é fácil, porque eu sei que todos que estamos aqui já temos uma longa caminhada, né, com o Senhor, e em alguns momentos, em muitos momentos, eu diria que em muitos momentos nós já pensamos em desistir. Acho que todos nós já pensamos em desistir. Pensamos em desistir porque, de fato, as coisas desse mundo têm nos chamado muito a atenção. Nós temos falado muito isso aqui. E vamos continuar falando, porque é verdade. As coisas desse mundo têm atraído, irmão, o coração de muitos cristãos. Eu não estou falando do mundo, não. Essa semana estava conversando exatamente a respeito disso aqui, porque estava estudando a respeito disso aqui, e surgiu uma oportunidade de falar, e eu ouvi pessoa falando assim, um colega falando assim: eu prefiro chorar dentro de uma Ferrari do que sorrir em cima de uma bicicleta. Misericórdia, irmãos. Mas essa é a realidade do mundo. Isso é o que o mundo prega. Mas nós, pela fé, nós preferimos sorrir em cima de uma bicicletinha do que chorar dentro do cavalo. Porque essas coisas, irmão, não têm valor para nós. Essas coisas não têm valor, não podem ter valor, não podem atrair o nosso coração. Estou falando que nós precisamos ser miseráveis, pobres? Não. O Senhor tem grandes coisas para nós, mas desde que busquemos Ele em primeiro lugar. Desde que o nosso coração não esteja nessas coisas. Andar por fé é você ignorar muitas vezes a realidade. É você ignorar muitas vezes aquilo que é aparente. Porque andar, irmãos, por fé é você crer naquilo que você não está vendo. Quando nós andamos por vista, é quando nós andamos apenas por aquilo que vemos, aquilo que está diante dos nossos olhos. A vontade de Deus é que nós andemos por fé, que nós andemos de fato, né, por aquilo que não estamos vendo nesse momento, mas que cremos e sabemos que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. Mas como viver pela fé? Como viver pela fé? Não temos, infelizmente ou felizmente, não temos 3 passinhos, né, pastor? Para ter fé, não temos como fazer algo para que essa fé apareça, não é mágica. Irmãos, para termos fé, para vivermos uma vida baseada na fé, nós precisamos buscar no Senhor. É uma vida de intimidade, de intensa busca do Senhor. É uma vida de busca intensa na presença do Senhor. Nós vemos que muitos homens, todos os grandes homens de Deus, eles eram homens que oravam, homens que buscavam,
muito do Senhor, que oravam, como o pastor já falou aqui algumas vezes, oravam 8 horas por dia, irmãos. E muitas vezes nós não conseguimos orar 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Temos falado muito a respeito disso. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar mais do Senhor, nós precisamos nos aprofundar mais no Senhor. Mas voltando aqui, a respeito da fé, irmãos, o que é fé? Para você, o que é fé? Lá em Hebreus 11, vamos abrir? Vamos ler de fato o que é fé? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, não é fácil acreditar naquilo que não estamos vendo quando nós não conhecemos o Senhor. Não adianta você falar, eu ando por fé, eu vivo por fé, se você não conhece o Senhor, se você não tem uma intimidade com o Senhor, se você não tem uma vida de intimidade com o Senhor. E não tem como ter vida de intimidade com Deus se você não ora. Essas coisas são básicas para nós que queremos viver uma vida baseada na fé. Queremos viver uma vida de fé. Andar por fé e não por vista. Vou falar muito, irmãos, a respeito de fé aqui hoje. Falar muito essa palavra fé, para que de fato, muitas vezes vai falar, eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas de fato, você crê em Deus nos momentos difíceis da sua vida? Quando você olha e não vê nada aparente? Quando você olha e você não vê uma luz no fim do túnel, dona Alice? É fácil esperar de onde você não está vendo nada? Exatamente. Quando temos fé no Senhor, quando cremos na palavra do Senhor, porque as promessas de Deus nós sabemos, a promessa de Deus vai se cumprir na vida daqueles que o buscam, vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Aqui no versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, continua dizendo assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Quão poderoso é isso, né, irmãos? A nossa vida, meus irmãos, eu sei que, como eu falei a respeito do colega que prefere chorar dentro de uma Ferrari, o mundo tem pregado muito isso, as coisas do mundo são assim, mas nós temos que andar na contramão do mundo, nós temos que andar dirigidos pela palavra do Senhor, ou seja, dirigido por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Andar em fé, meus irmãos, é nós não estarmos vendo nada. Como nós oramos aqui agora pelo nosso prédio, aos nossos olhos parece impossível. Diante das coisas naturais parece impossível, mas nós cremos num Deus que é poderoso. Nós cremos em um Deus que pode todas as coisas, e assim é com tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Principalmente na nossa vida espiritual. Nós precisamos crer de fato na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, crer que nós temos um Deus que é poderoso, crer que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Como o irmão Iris falou, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, que onde nós estivermos, que o que estivermos fazendo, Ele está lá conosco. Amém? Amém, irmãos? Como eu falei, não tem como ter uma vida de intimidade com o Senhor se nós não o buscarmos. Se nós não buscarmos a sua presença, a sua glória. O Senhor tem grandes coisas para nós, meus irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21 diz o seguinte. Pode procurar, irmãos.
Amém? Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando, irmão, em Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Mais uma vez está falando aqui, Cristo habite pela fé nos vossos corações. Irmão, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar essa vida, essa intimidade com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor, irmãos, é o que nós precisamos como cristãos. Nós temos falado muito isso aqui. A pastora tem pregado muito a respeito disso, tem falado, inclusive, nos estudos, que hoje a geração, as igrejas de uma forma geral, não estou falando apenas a nossa igreja aqui, as igrejas de uma forma geral têm buscado pouco, o Senhor tem vivido uma rasura espiritual, tem vivido longe do Senhor, quando na verdade o que o Senhor tem para nós, irmãos, se nós tivéssemos um entendimento, se todos nós tivéssemos um entendimento, como temos aprendido nos últimos dias, o quão poderoso é o que o Senhor tem para nós, irmãos, nós jamais nos afastaríamos do Senhor. Nós estaríamos todos os dias, em todo momento, buscando a presença, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Nesse mesmo texto aqui, de Efésios, capítulo 3, continua dizendo assim, versículo 18. Em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Meus irmãos, para vivermos o Senhor, para vivermos uma vida de fé, uma vida baseada na fé, como eu falei lá no início, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de intimidade, nós precisamos, de fato, viver na dependência total do Senhor. Mas isso tem um propósito. Tudo que o Senhor faz, ele tem um propósito na nossa vida. O propósito final de tudo, meus irmãos, é que reinemos juntamente com Cristo. O Senhor, ele nos preparou, o Senhor nos criou, o Senhor nos gerou para que sejamos a igreja santa, a igreja incorruptível, a igreja cheia da presença do Senhor, a noiva de Cristo. Irmãos, não tem como nós termos essa vida de intimidade se nós de fato não buscarmos o Senhor. Gostaria de chamar a sua atenção nessa hora, meus irmãos, para esse entendimento, para essa revelação dessa palavra, que possamos buscar no Senhor tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que precisamos como igreja, está na palavra do Senhor. Muitas vezes nós falamos que somos crentes, que temos fé, né, que andamos uma vida de intimidade, que temos de fato o Senhor no nosso coração, que temos fé, mas falta o principal, que é a busca intensa. As coisas de Deus, irmãos, não vêm se nós não buscarmos. O Senhor, ele não invade. Ele está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz: eis que estou à porta e bato.
Se abrires, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Irmãos, o Senhor está à nossa porta, está batendo para que tenhamos uma vida de intimidade. Eu creio que essa igreja, Comunidade Cristã, Palavra de Amor, é uma igreja que vive a intimidade com o Senhor. É a igreja que vive de fato aquilo que o Senhor tem para nós. É uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que tem intimidade com Deus. Porque nós temos aprendido isso. Mas quantas igrejas, meus irmãos? Quantos cristãos estão afastados do Senhor? Eu gostaria de chamar essa atenção para, como eu falei agora há pouco, os grandes homens de Deus. Todos esses homens, esses grandes homens de Deus, eles oravam, e muito, como eu já falei. Abraão orou a Deus para que a vida de Ló fosse poupada, e a vida dele foi poupada. Elias orou para que chovesse, e choveu. Elias orou para que parasse de chover primeiro, e parou de chover. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. E a nossa vida, irmãos, não pode ser diferente. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar do Senhor. Para termos essa vida de intimidade, para termos essa vida com o Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Como eu falei aqui agora há pouco, meus irmãos, a geração de hoje, as igrejas de hoje são igrejas que vivem na rasura espiritual. São igrejas que vivem à margem daquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem liberado para nós. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus pode todas as coisas. E nós ficamos acomodados, com o pouco, sendo que nós podemos ter o muito. Muitas vezes nós não temos fé para orar por coisas básicas, por coisas simples, sabendo que Deus, Ele opera milagres. Nós oramos agora há pouco por cura. Eu creio verdadeiramente que o nosso Deus cura. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de orar porque a nossa fé é pouca? Quantas vezes nós de fato deixamos de orar por aquilo que precisamos, por aquilo que buscamos, porque a nossa fé é pouca? Eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para que pudéssemos buscar no Senhor essa fé, porque é a única maneira de nos fortalecermos, a única maneira de nos encher de fé buscando em Deus. Para ter essa vida, andar por fé e não por vista, verdadeiramente nós precisamos do Senhor. De nós mesmos, nós não somos nada, nós não temos nada, mas o Senhor tem todas as coisas que precisamos. O Senhor tem tudo, irmãos. Por isso que eu falo que nós precisamos depender totalmente do Senhor. Nós precisamos depender do que o Senhor tem para nós. O Senhor é bondoso, é misericordioso e Ele pode todas as coisas. Meus irmãos, é com alegria que eu estou aqui nessa noite, como eu falei no início, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Eu sei disso, eu creio nisso, mas eu sei que o nosso Deus pode todas as coisas. E quando buscamos nele, quando dependemos totalmente dele, meus irmãos, nós vamos longe, nós avançamos. Eu creio que você que está nos ouvindo agora, você que está aqui presente, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Creia nisso, busque no Senhor, não desanime. Eu sei que muitas vezes as lutas dessa vida, muitas vezes as coisas desse mundo, as atribulações, as lutas tentam nos parar. As lutas, elas tentam nos tirar do propósito. As coisas do mundo tentam nos atrair. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Creia nisso.
Não perca a sua fé. Não deixe que as coisas desse mundo roubem a sua fé. Não deixe que as coisas naturais venham roubar a sua fé e venham minar a sua fé. Amém? Fique de pé onde você está nessa hora. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele tem um propósito, como eu falei, esse propósito principal de tudo que o Senhor nos ensina a viver em fé, em buscar nele, em depender totalmente dele, é para reinarmos juntamente com ele. Nós somos a igreja que está sendo adornada, nós somos a igreja santa do Senhor, que está sendo preparada. As virgens prudentes que estão preparadas para reinar com o Senhor. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Amém? Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Esse alarido aqui, irmãos, é clamor, grito de guerra. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor para todo sempre, irmãos. Esse é o nosso alvo como igreja, esse é o nosso objetivo como igreja, irmãos. Permanecermos firmes, buscar o Senhor, para que um dia possamos reinar juntamente com Ele. Amém? Gostaria de orar nessa noite, agradecendo ao Senhor. Orar pela sua vida. Pai amado, Senhor, nesta hora, Deus, eu louvo e engrandeço ao Senhor, ó Pai. Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Eu louvo e engrandeço ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Ó Deus, que de fato, ó Deus, possamos andar, Pai, por fé e não por vista. Crendo, ó Deus, naquilo que não vemos, ó Pai, mas que sabemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz. Deus, que nunca, ó Pai, andemos por vista, porque as coisas que vemos, ó Deus, são passageiras. Mas as coisas, ó Deus, que não vemos, essas são eternas. Pai amado, nós oramos ao Senhor nesta hora, ó Deus, e te pedimos, dá, ó Deus, gera, Pai, fé em nosso coração, ó Deus, para que possamos andar na Tua dependência, Pai. Direcionados, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor Deus, nesta hora, Deus, eu glorifico ao Senhor, eu exalto ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, cadê os irmãos do louvor? Vamos cantar mais um cântico, agradecendo a Deus pela vida do dom, pela palavra ministrada. A fé, de fato, irmãos, ela é o que move a vida do cristão. Nós, pode sentar, irmãos, enquanto os irmãos chegam. Já estamos quase encerrando. A fé, ela é a base da nossa vida cristã. Nós não vemos a Deus. Você vê a Deus? Você enxerga a Deus, dona Alice, como eu estou vendo a senhora, estou vendo o Dionis. Eu também. Nós vamos ter esse privilégio. Não agora, mas daqui a um tempo nós vamos. Mas nós confiamos no Senhor. E a fé, ela nos experimenta, como o Raidon disse, para que nós possamos confiar. Porque às vezes aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos buscando, a promessa que Deus fez para nós, ela não chega. Ela, gera em nós confiança, gera em nós esperança, gera em nós, realmente, de fato, o crer em Deus, no sobrenatural de Deus. Engraçado, eu estava falando para os irmãos da guerra que está tendo lá em Israel.
Palestina e o povo judeu. Tudo isso por causa da falta de fé, irmãos. Sabia disso? Tudo isso porque o homem, no caso Abrão, ele colocou a mão e não confiou em Deus, que havia feito uma promessa. Tudo isso porque a esposa dele, já uma senhora, já uma velhinha, não confiou que Deus daria a ela um filho. E ele quis dar uma ajudinha para o Senhor, gerando Ismael, né? Gerando um filho com uma concubina, né? Com uma serva. E aquilo ali trouxe uma consequência enorme. Está trazendo uma consequência enorme, né? Essa guerra que hoje existe, que está matando gente, né? E já tem mais de 5 dias lá em Israel, é dos descendentes de Ismael contra os descendentes de Isaac. Está vendo a escolha errada? Está vendo a falta de fé? Que essa palavra ministrada, né? Abençoada pelo Raidon, possa entrar no nosso coração. Vamos encerrar cantando aquele cante novamente. Eu tenho Deus. Lembrando, domingo culto, sábado momento mulher. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,